Ora, então, muito bom dia a todos. António Tomás, da CADFlow. Queremos agradecer, antes de mais, pela vossa presença, a vossa disponibilidade e, claro, desejamos que estejam todos de boa saúde, vocês, as vossas famílias e os vossos colegas e equipas profissionais. Este webinar insere-se numa série de webinars que temos estado e vamos continuar a promover sobre a gama de softwares Siemens para a digitalização da indústria. Neste caso concreto, vamos falar sobre a vasta plataforma, digamos assim, do NX, as suas aplicações e as suas potencialidades. Claro que a digitalização da indústria é muito mais do que estamos aqui a apresentar, mas passa também por aqui, por todo este trabalho, essencialmente trabalho colaborativo e interativo, e através da utilização de softwares que façam sentido e que acrescentem valor à operação e à organização ou à empresa. Portanto, a plataforma NX, como todos vocês, uns mais do que outros, conhecem, é muito vasta. Combina várias ferramentas, várias disciplinas, e por isso chamamos-lhe plataforma, porque de facto combina a parte mecânica, a parte do design, parte de design mecânico, design elétrico, toda a parte de automação, toda a parte de processo, toda a parte de fabrico aditivo, enfim, é uma plataforma de facto vasta e que nos permite aqui um leque de opções enorme, não só, portanto, neste caso, hoje não vamos falar só de moldes, porque vamos falar de superfícies. Um dia destes sabemos de fazer um webinar sobre superfícies mais avançadas e, portanto, aqui não estamos a falar só de moldes, é sobre um leque muito abrangente, desde o desenvolvimento do produto até a processos de fabrico e colocação de produto no mercado. Portanto, é um universo mais vasto. Mas, portanto, aqui nesta plataforma combinamos toda a parte eletromecânica, desde a concepção do produto até à parte do digital manufacturing, digamos assim, com todo o Plant Simulation. Não sei se alguns de vocês estiveram também no webinar do Plant Simulation, toda a parte de Robotics e Automation, o Mechatronics Concept Designer, o Sim Center, portanto, com toda a simulação. Portanto, há aqui um leque muito abrangente de opções dentro desta plataforma. Este portfólio integrado de transformação digital insere-se, portanto, reúne todas estas ferramentas de design, de simulação, de concepção, e, portanto, é esta plataforma vasta que engloba aqui toda a cadeia de valor do produto: concepção, desenvolvimento, simulação, comissionamento e produção, controle e análise, enfim, toda a gama. Eu aqui só queria, não quero ser exaustivo, daqui a pouquinho, mas queria só fazer aqui um overview de todas estas ferramentas onde está englobado o NX. Daqui a pouquinho eu passo para o Nuno e ele depois vai fazer uma live demo, então, com estas ferramentas do NX Superfícies. Portanto, o que é que isto nos permite? Permite-nos aqui todos dar uma resposta a todos estes desafios das novas exigências do mercado e da indústria, ou não só da indústria, mas do mercado global, que nos obriga
a uma maior velocidade de colocação de produtos no mercado, uma grande flexibilidade nos nossos processos de fabrico e em todos os nossos processos de trabalho, uns critérios de qualidade adaptados a cada um de nós, não apenas aos referenciais de qualidade, mas a cada um de nós com a qualidade aparente e com um objetivo final de processos eficientes e de ganhos de produtividade. E o NX aqui engloba-se na perfeição, ou insere-se na perfeição. Pois o NX também, combinado com a nossa plataforma Team Center de gestão documental e gestão de informação, gestão de projetos, portanto, é uma ferramenta poderosa, que nos leva aqui à virtualização de todos os processos industriais, desde a virtualização do produto à virtualização da produção, depois à nossa produção real e produto real. Isto permite-nos o quê? Permite-nos um circuito fechado, um loop fechado para otimização contínua. Outra das vertentes do NX é que muitos de vocês com certeza não conhecem, mas que é a parte do Animation Designer. Vocês fazerem, digamos, a simulação. Eu aqui vou andar rápido, porque este vídeo é um bocadinho demorado e não faz sentido estarmos aqui. Peço desculpa. Carreguei aqui no sítio errado. Portanto, permite-vos validar imediatamente os vossos desenhos, fazer otimizações e, quando passarem para a construção, já sabem que a probabilidade de sucesso a 100% está nos 90 e tal por cento. Portanto, a probabilidade de sucesso é muito grande, porque tudo foi testado à medida da evolução do projeto. Ok? O NX, aliado ao Sim Center, que é uma das grandes vantagens do NX, é estar integrado na tal outra plataforma global e que nos permite fazer a validação, fazer a simulação e a validação de todos os nossos protótipos, digamos assim, protótipos virtuais. Não precisamos de criar protótipos físicos, com perdas de tempo, dispêndios de dinheiro, etc. São muito caros, como vocês sabem, e, portanto, temos os nossos gêmeos digitais. E o nosso gêmeo digital permite-nos ir, de facto, melhorando à medida que vamos evoluindo no nosso projeto. Aqui, no caso, uma empresa digital, digamos assim, portanto, o nosso gêmeo digital pode ser um produto, um equipamento, ou uma fábrica completa, onde vamos monitorizando todos os nossos assets, todos os nossos equipamentos, todos os nossos processos de fabrico, as nossas pessoas, os nossos processos de trabalho. Portanto, e eu estou a falar nisto porque tudo isto está integrado nesta plataforma do NX, ou o NX está integrado nesta plataforma. O nosso gêmeo digital, neste caso aqui o gêmeo digital de uma fábrica, o gêmeo digital de uma linha de fabrico com vários robôs e aqui de uma fábrica completa. Pronto, e agora eu passava então para o Nuno Duarte, que vai fazer então a live demo dos comandos do NX ligado à parte das superfícies. E depois no final pedia-vos só 2 minutinhos para nos darem um feedback da vossa opinião sobre este webinar. E agradecer desde já. Obrigado, até já. Nuno? Obrigado, António, pelas tuas palavras. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem?
António? Ok. Pronto, o meu nome é Nuno Duarte. Vou-vos apresentar alguns comandos de NX no que diz respeito às superfícies. E a ideia é mostrar alguns comandos de criação, outros de edição de superfícies. Vou apresentar primeiro num PowerPoint, só para introduzir os comandos, e depois passo então para a demonstração em NX. O primeiro comando que eu tenho para vos falar é o Bounded Plane. É um comando que é utilizado para criar uma superfície planar. É bastante simples de utilizar. As condições a cumprir é que temos que ter, como curvas selecionadas, elas têm que estar no mesmo plano, têm que ser coplanares, e este contorno terá que ser fechado. Neste caso aqui no lado, temos uma opção em que eu decidi não usar as fronteiras interiores e criou-me então uma superfície só pelos contornos exteriores, mas posso eventualmente também selecionar os contornos interiores. O próximo comando é um comando que se chama rule. Este comando é utilizado para criar uma superfície entre duas secções. Nós neste comando só podemos selecionar mesmo duas secções, não podemos fazer uma seleção de mais. Há sempre garantia de uma transição linear entre as duas secções. Depois temos aqui também a opção de alinhar as curvas isoparamétricas de vários modos, até por pontos. Podemos arrastar o ponto de uma das curvas isoparamétricas e arrastá-la para onde queremos. Os outputs deste comando, tanto pode ser uma superfície como um sólido. Há só um pequeno pormenor que acontece em vários comandos, mas de modo a evitar a torção de algumas superfícies que nós criamos, os vetores de ambas as secções têm que apontar sempre para a mesma direção, senão há então esta torção. Temos também o ThroughCurves, é um comando que é utilizado para criar superfícies. Neste caso já podemos escolher uma série de secções, como podem ver aqui nestes comandos. Neste caso aqui de baixo já escolhi 4 secções seguidas em série. Neste caso aqui foi só passar da superfície de baixo para aquela minha linha de apoio e liguei então à outra superfície. Este comando já nos permite dar tangência na criação da superfície e o que eu disse para o outro comando também é válido para aqui, que para evitar a torção na superfície temos de ter atenção aos vetores e os outputs podem ser superfícies ou sólidos. Temos também o Through Curve Mesh, é muito semelhante ao anterior, só que acaba por ser um bocadinho diferente, porque nós aqui já temos que selecionar curvas primárias e curvas secundárias. Neste caso temos que selecionar no mínimo 2 por cada primária e cada secundária. Neste caso já podemos dar tangência então às curvas, à superfície, no que diz respeito às curvas secundárias. Já podemos garantir tangência então em 4 faces. Temos o comando swept, que é um comando que cria uma superfície com uma secção definida por nós, previamente, e que podemos então fazer com que esta superfície percorra um caminho pré-definido. Para isso, temos então a seleção de curvas guias. No máximo só pode haver 3 curvas guias. Podemos também definir a orientação da secção ao longo da guia, mas isto é possível quando temos uma curva guia. E podemos também escalar aqui embaixo, podemos escalar a superfície com base nas distâncias entre as curvas guias. Temos o comando Variational Sweep, é um comando que nos permite então criar ou a partir de uma secção já definida e que ao longo do caminho nós podemos variar esta secção. No que diz respeito às condições a cumprir, então temos que criar a secção e o caminho, segundo a qual podemos variar. Por exemplo, neste exemplo aqui foi criado uma geometria circular
que foi varrida ao longo do caminho. E mais ou menos aqui a meio foi possível alterar esta dimensão, o diâmetro. Neste caso foi só o diâmetro. Temos também o comando bridge, também é fácil de utilizar, é um comando que cria uma superfície entre duas faces, ou seja, neste comando já nos permite só selecionar arestas, ou seja, isto remete-nos para ter geometria já criada, faces, superfícies. A particularidade deste comando é que, além de definir as tangências, também podemos definir a magnitude das mesmas. Pois isto tudo o que eu estou a falar eu vou passar para o ambiente NX e vou replicar, para vos mostrar as opções. E podemos também definir, se é possível, se queremos só uma superfície que não cubra toda a extensão das faces. Se quisermos só metade desta face a esta face, queremos uma superfície aqui com estes comandos, depois mostro. Temos o comando thicken, que é um comando que permite dar uma espessura às superfícies selecionadas e transforma-as em sólido. O que é que temos que fazer para utilizar este comando? Temos que selecionar as faces que pretendemos dar espessura. Este comando tem uma particularidade que podemos dar uma espessura alternativa. As espessuras podem ser dadas nos dois sentidos e, ao mesmo tempo, podemos aplicar uma operação booleana de união ou de subtrair. O próximo comando é o offset surface. É um comando que cria então um offset nas faces que eu selecionei. Portanto, tenho que já ter algumas faces criadas para conseguir fazer este offset. Pode ser de superfícies ou de sólidos. As superfícies criadas são sempre em relação à normal das faces selecionadas. Okay? E neste comando aqui eu posso ter como output uma feature para todas as faces ou uma feature para cada face. Ou seja, na minha árvore de construção ia aparecer várias operações. Neste comando também posso então adicionar listas. No fundo, o adicionar listas permite-me criar dentro da mesma operação vários níveis de offsets. Por exemplo, para estas superfícies de cima, para estas faces de cima, posso definir um offset de 5, mas estas de baixo já posso definir um offset de 10. Tudo dentro do mesmo comando. No que diz respeito ao variável offset, é semelhante, só que tem a particularidade de fazer um offset variável em relação à face selecionada. Aqui, neste caso, não posso selecionar mais que uma face, será só uma. E os offsets que eu posso definir é em relação então aos 4 pontos dos cantos das faces. Posso também arrastar estes pontos ao longo da superfície e posso então alterar o valor do offset. Temos também o comando trim e extend. Estende e corta uma superfície com base noutras que já existam. Então, para esta operação precisamos de pelo menos uma superfície alvo, não é? E precisamos de outra então que vá estender até essa determinada superfície. Neste comando temos a possibilidade de preservar a superfície existente ou podemos também criar outra nova. E aqui em cima, onde está Make Corner Until Selected, permite-nos escolher entre só estender uma superfície ou estender e cortar e remover o que não interessa. Neste caso, foi removida esta parte. No que diz respeito ao trim sheet, é um comando que permite cortar uma superfície. Nós podemos definir como corte, podemos definir planos, faces. Neste exemplo que aqui está, são curvas projetadas. Também podemos escolher edges. Portanto, para usarmos este comando, precisamos de um objeto de corte e precisamos selecionar aqui, precisamos selecionar as regiões que queremos reter ou descartar da nossa superfície.
Temos de ter sempre em atenção aqui à direção da projeção, porque podemos ter sempre resultados diferentes, consoante as direções da projeção que escolhemos. Por último, este é o último comando que eu vou falar aqui no PowerPoint, depois vou começar a mostrar então. É um Extend Sheet, que é um comando que permite estender as superfícies. Para isto temos que selecionar as edges que queremos então estender na nossa superfície. Como limite, podemos definir um valor fixo ou podemos definir um limite como se fosse uma face ou um plano, em que então se esta superfície detectar que há aquele plano, estende só até ao plano. Por último, temos a possibilidade de criar uma nova superfície, uma nova face ou até mesmo manter esta superfície. Portanto, a ideia agora é mostrar isto tudo que eu estive aqui a falar, mostrar no NX. Vou então abrir aqui o primeiro exemplo, que é o Bounded Plane. Nós então aqui no ambiente do NX temos que ir ao módulo das superfícies e temos que procurar o comando, está aqui, Bounded Plane. Então permite criar uma superfície planar e eu posso escolher, tenho sempre aqui os filtros, eu podia escolher a curva, okay? Ou então vou só desselecionar aquilo que fiz. Podia fazer aqui com o filtro de curvas conectadas, também posso selecionar logo tudo. Este foi o primeiro caso, okay? Eu aplicava isto, mas a qualquer momento posso editar a operação e posso selecionar estas curvas aqui dentro. Este era o primeiro exemplo. O segundo exemplo era o Ruled. Então, temos que selecionar a primeira curva, secção. Posso também fazer assim uma caixa de seleção para selecionar. A minha segunda secção será esta aqui. Vou só mudar o modo de visualização para ver a superfície. E tinha então aqui a minha superfície criada. Eu aqui no alinhamento, no alinhamento das curvas isoparamétricas, eu posso, por exemplo, alinhar por pontos, em que posso inclusive criar mais pontos e mudar, se conseguem ver um bocadinho das mudanças, mas posso mudar o comportamento das curvas isoparamétricas. O output sólido, superfície, sim. O outro comando era o ThruCurve. Então, o ThruCurve está aqui em cima. Seleciono a primeira secção, será esta. E eu agora tenho que avançar então para as próximas seleções. Eu posso fazer isso carregando aqui e seleciono a próxima secção, ou então o botão do meio, do rato. Ele automaticamente avança-me na seleção. Depois é só definir então até onde é que eu quero criar a superfície. Okay? Como não mostrei a tangência, posso editar o comando e venho aqui e digo então que quero que esta face, a superfície criada, seja tangente com estas faces e que seja tangente com estas faces aqui. Depois posso definir aqui também a direção das curvas isoparamétricas. Aqui não estando especificado, não está disponível aqui as tangências. Posso mudar para as curvas isoparamétricas, nós podemos ver que há pequenas alterações. Depois da mesma maneira podemos alinhar as curvas isoparamétricas aqui. Aqui o outro exemplo. Seleciono então secções, posso selecionar assim, avanço no comando, dou as outras secções desta maneira e crio então a superfície. Neste caso não posso dar tangências porque não havia nenhuma superfície criada anteriormente
e seria só assim um exemplo. Posso então mudar aqui as curvas, arrastando os pontos, ok? Controlei um bocadinho a superfície. O outro comando era o Through Curve Mesh. Vou usar este exemplo então, em que selecionamos as curvas primárias, neste caso seria esta, e esta aqui, e as minhas curvas secundárias seriam esta e esta. Posso definir as tangências, eu até posso aplicar logo a todos e definir que quero as tangências. Seria a primeira face, foi esta que eu selecionei, depois foi esta, depois foi esta aqui e esta aqui. Cria-me então a superfície. Depois posso dar aqui o ênfase se quero que isto cumpra mais as superfícies das curvas primárias ou das secundárias ou inclusive das duas. O outro exemplo, o outro Curve Mesh, o modo de aplicação é exatamente igual, curvas primárias, avanço no comando, curvas primárias ainda, curvas secundárias, neste caso estão partidas, está propositado que é para mostrar que estão, então na mesma seleção tem que selecionar duas curvas, e então agora para a outra será esta aqui, a outra secundária. Depois posso dar tangências da mesma maneira. O outro comando era o swept, então partimos da nossa secção definida e podemos guiar então aqui por estas curvas guias. Swept está aqui. Então selecionamos como secção aquela e como curva guia quero esta e esta aqui aceito e quero esta aqui. O que eu posso fazer agora é mudar então aqui o escalamento, posso meter lateral. Como podem ver, esta barriga que aqui existe fica mais achatado, mais a cumprir aqui as linhas guias. Neste caso, vou mostrar o Variational Sweep. Okay. Aqui este. Seleciono o caminho. Como não tenho nenhum sketch criado, vou ter que o criar. Vou criar então a minha secção. Posso fazer, por exemplo, aqui um círculo de 20 milímetros. E automaticamente já me está a fazer a superfície barra sólido, porque nós podemos então selecionar o que queremos. Mas neste caso, para ser o variacional, não é? Para ter aqui outra, para variar a minha secção, vou criar um set novo e posso mudar ali, por exemplo, a meio, aos 50. Não quero 20 milímetros e quero 30 milímetros, por exemplo. Posso criar outro, inclusive. Não quero aos 25, quero aos 30, por exemplo. Baixo um bocadinho. E diâmetro quero 20. Depois posso então também fazer alguma operação booleana aqui com este body, por exemplo. Neste exemplo quero mostrar o command bridge. Vou só mudar aqui a visualização. Também é fácil de utilizar. Seleciono esta edge e esta aqui. Aqui só podemos selecionar as edges, fazer estas. Neste caso até vou fazer já um reset para limpar tudo o que eu tinha feito nos comandos anteriores. E vou então aqui brincar um bocadinho com a magnitude das tangências. Nós aqui podemos fazer isto. Ok? A ideia deste exemplo é ser uma garrafa, não sei. E aquilo que eu estava a falar também, que se não quisermos que seja uma superfície criada ao longo de toda a aresta, nós podemos dizer que só queremos metade, por exemplo. Vamos escrever aqui 50.
Temos a brincar aqui com muitas coisas. E nesta aresta, deste lado, também queremos, então, não é isto. Seria este aqui também. Algo do género. Pronto, é só para mostrar que podemos fazer isto também. O próximo comando é o thicken. Então, para dar espessura à nossa superfície, vou escolher estas faces aqui. Como podem ver, este já tem espessura, já é um sólido. E aqui, vou sair, que é para vocês verem. Aqui já tenho um sólido, eu até posso comprovar isso vindo aqui aos filtros. Solid body. Aqui não me seleciona nada. E considero isto um sheet body. Então a ideia é dar espessura e passar isto para sólido. Então seleciono aqui as minhas faces. E vou dar um offset de 2, ou de 3, ou de 4. Neste caso seria 4 para acertar ali. E posso também definir então uma espessura alternativa aqui para esta face, por exemplo. Não quero 6, 4 seria igual ao outro, mas por exemplo aqui se calhar queria menos espessura. Ia fazer só 2. Pronto, é só para mostrar que também podemos fazer isso então. Além disso, podemos também fazer a operação booleana. Aqui podemos unir com aquele body. A partir deste momento temos só um solid body. O próximo comando é o offset surface, que então faz um offset destas faces que nós temos aqui. A maneira que nós podemos fazer o offset, nós podemos arrastar sempre isto dinamicamente, ok? Podemos definir o valor ou podemos arrastar dinamicamente. Podemos também inverter os vetores. Isto é transcendente a muitos comandos. A particularidade é que podemos então definir uma feature para cada face ou para todas as faces e podemos, eu vou desselecionar estas faces aqui, vou dizer que para aquelas quero um offset de 5 mm, não, de 10, por exemplo. Vou adicionar um novo set e quero que para estas seja 15, ou 20, ou mais, ou menos. Ele faz o offset, tendo em conta sempre então o offset das outras superfícies. Neste exemplo aqui, vamos utilizar o variable offset. Está aqui. Selecionamos então a face. Só nos permite fazer a seleção de uma face. E podemos então brincar aqui um bocadinho com o offset dos pontos. Nós podemos arrastar os pontos também. E podemos então dar assim os offsets em cada ponto. Também podemos escrever aqui. Se quisermos um offset igual, faríamos desta maneira. Mas para isso há outros comandos. É só mostrar mais 2 ou 3 comandos, aqueles que eu preparei no PowerPoint. Este aqui é o Trim e Extend, está aqui. Com a opção Until Selected, eu seleciono então a minha face ou aresta, neste caso tem que ser as arestas, porque eu quero prolongar esta superfície para baixo e quero que prolongue até entrar em contacto com esta superfície aqui. Ele estendeu a superfície, mas não cortou. Eu posso editar e em vez de estender só, vou dizer que quero estender e cortar. O resultado já seria diferente. Cortava ali então aqueles excessos. Também posso inverter sempre o que eu quero aqui. Assim. Posso inverter aquilo que eu quero mandar fora ou ficar aqui nas minhas superfícies. Posso então fazer o delete desta logo. E como output posso então criar superfícies aqui neste, posso criar superfícies ou então posso criar uma nova face ou então posso só manter a original e fica tudo a mesma original. Neste caso aqui, para usar o mesmo comando, o trim e extend, se então selecionarmos esta aresta e este body, podem ver que não vai cortar, simplesmente está a meter lá a superfície.
Isto porquê? Porque esta superfície, se virmos assim de cima, não está a cortar o body todo, este sólido todo. O que temos que fazer aqui na seleção é dizer também esta aresta ali. E ele assim já corta e está-me a faltar qualquer coisa. Como é que corta isto? Então, por exemplo, assim deste lado. Se eu não tivesse esta, dava erro. Se tiver, ele então estende e corta para apanhar o sólido todo. Neste exemplo, vamos aplicar o comando trim sheet, este aqui. Vamos então cortar a nossa superfície com esta geometria. Seleciono estas superfícies, não estão juntas, não estão cozidas. Seleciono então isto aqui. Eu já vos disse que podem então selecionar assim os filtros. Vou selecionar o vetor, neste caso seria para baixo. E vou dizer que sim, que quero guardar aquelas ali. Vocês têm que terem atenção aos vetores. Se for, por exemplo, não acontecer assim algo do género. E não é isto que nós queremos. Portanto, neste caso, tinha que ser ao longo do vetor, para baixo. Okay. E editando aqui, vocês podem ver que estas seções, estou a dizer que quero guardar estas superfícies, mas podia descartar estas superfícies. Não faz sentido neste exemplo, mas é para mostrar que podem inverter sempre a seleção do que querem manter ou mandar fora. O último exemplo será com o Extend Sheet. Portanto, este comando permite-nos então selecionar as arestas e expandir então a superfície com base nas arestas que escolhemos. Neste caso, nós temos aqui a opção de definir uns valores ou podemos definir até uma fase ou um plano para estender só até aí. Neste caso eu ainda não tenho, mas eu posso criar aqui rapidamente. Vou só criar aqui o sistema de coordenadas, vou criar um plano, por exemplo, aqui mais à frente. Então se eu fizer o Extend Sheet aqui desta aresta, eu posso selecionar que quero então esta extensão da superfície até este plano. E a qualquer momento, se eu mover o plano, a superfície vai acompanhar. Ou seja, todos os comandos que nós utilizamos aqui no NX, ou muitos deles, são associativos. Sempre que movemos alguma geometria, depois a superfície irá comportar-se consoante. Da minha parte é tudo. Vou passar então a palavra ao António Tomás. Espero que tenham gostado e se tiverem algumas dúvidas, peço que nos contactem. Tem aqui o e-mail do NX mesmo, da CADFlow, ou então podem mandar para o info da CADFlow, pois será remetido para nós. Obrigado.